Glória a Deus. Bom, confesso que foi um pouco difícil de receber essa palavra do Senhor. Aos 45 do segundo tempo eu recebi, mas foi bênção, graças a Deus. Eu estava buscando diante de Deus, o que trazer aqui nessa manhã, o que falar aos irmãos, aquilo que Deus queria falar. E eu estava tendo uma conversa no meu trabalho com um gerente industrial, e aí no meio dessa conversa o Espírito Santo falou comigo, por mais engraçado que seja. Eu estava falando com ele e aí na hora a gente começou a falar um pouco sobre trabalho, a gente começou a falar um pouco sobre carreira. Ele expôs alguns arrependimentos que ele teve, por mais da posição que ele esteja ali como gerente. Ele falou que se ele pudesse, ele tinha dedicado mais tempo para ele, para as coisas dele, para a família dele. E já falando naquele tom da pessoa que cumpriu uma carreira, porque já era uma pessoa um pouco mais avançada em idade, está quase para se aposentar. E aí ele começou a falar aquilo comigo, conversando com ele. E aí na hora que eu estava no meio da conversa, veio a palavra do Senhor. E o tema da palavra nessa manhã é Deus, família e trabalho. Amém? Deus, família e trabalho. E aí aquilo veio dentro do meu coração. E ali mesmo no serviço eu já comecei assim, falei, aquele negócio começou a borbulhar dentro de mim. Eu falei, eu tenho que escrever algo, eu não posso perder isso que Deus está falando. E aí eu já escrevi algumas coisas. E nós estamos falando nesse mês sobre o propósito de Deus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós tivemos ministrações poderosas durante esse período. E aí eu confesso que fica difícil a gente ministrar depois de tudo que a gente já recebeu. Mas Deus deu graça, E hoje a gente vai falar sobre esses 3 pontos. E o que eu queria frisar para os irmãos é que essas 3 áreas da nossa vida que nós vamos falar, elas fazem totalmente parte daquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida, do propósito que Ele tem para nós. Porque sempre vai estar ligado Deus, família e trabalho. O propósito que o Senhor tem para as nossas vidas vai englobar isso. De uma certa forma, vai envolver a nossa família, de uma certa forma, vai envolver o nosso trabalho. Amém? Então eu queria trazer esse entendimento para vocês nessa manhã. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Mateus 6:33. Mateus 6:33. E aí quando a gente fala de Deus, família e trabalho, nós temos que entender que há uma prioridade estabelecida pela palavra de Deus. Há uma prioridade que nós temos que colocar nas nossas vidas, estabelecida por Deus. E a gente vai falar a primeira prioridade agora, que é Deus nas nossas vidas, amém? A palavra do Senhor fala assim, estou lendo na NVI. Portanto, não se preocupe dizendo, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Então, a palavra de Deus, ela estabelece algo que nós precisamos buscar em primeiro lugar. Amém? Está escrito aqui, é a palavra de Deus para nós. Busquem a Deus, busquem ao reino de Deus em primeiro lugar. Isso está estabelecido pelo Senhor. Então nós precisamos entender que qualquer coisa que nós formos iniciar nas nossas vidas, que nós formos começar, nós temos que entender que Deus tem que estar em primeiro lugar.
A Bíblia fala para nós não nos preocuparmos com as coisas desse mundo, com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós fomos beber, com o que vamos vestir, porque Deus, Ele sabe o que eu, o que você, o que a nossa família precisa. E nós temos que entender que sem Deus, nós não podemos fazer nada nas nossas vidas. O homem, ele acha que ele é autossuficiente, que ele tem o conhecimento necessário para as coisas, mas quando nós falamos de um Deus todo-poderoso, de um Deus que criou os céus, a terra e tudo que nela existe, como nós poderíamos nos comparar a tão grandeza que é o nosso Senhor? Como nós conseguiríamos comparar a grande sabedoria de Deus ao conhecimento de Deus? Nós temos que ser dependentes desse Deus todo-poderoso, desse Deus que sabe todas as coisas. Porque a minha decisão que eu tomo por mim mesmo, eu vou colher consequências daquilo. E muitas vezes o caminho que para mim é certo, que para mim está conduzindo a algo bom, se eu não tenho um direcionamento do Senhor, lá na frente vai ser complicado. Então nós precisamos depender do Senhor, amém? Nós precisamos buscar o Senhor. E antes, de Jesus ele partir dessa terra, ele menciona para os discípulos dele, ele dá uma ordem e ele fala assim, fiquem, esperem, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Então o que a gente aprende aqui? O Senhor, ele dá uma ordem, Jesus ele dá uma ordem que antes dos discípulos começarem a pensar em fazer a obra de Deus, a pensarem em cumprir o propósito, levar o evangelho, eles precisavam primeiro se encher do Espírito Santo. E não é diferente isso para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo em tudo quanto nós fazemos. Nós precisamos pedir o direcionamento dele em tudo que nós formos fazer nessas 3 áreas aqui e as decisões que nós temos que tomar. Amém? Essa é uma ordem de Jesus para nós. E queria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios 2, a gente vai ler 9 e 10. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Aqui nós estamos falando, a palavra de Deus está mencionando de coisas que pela nossa sabedoria humana nós não sabemos. Coisas que aos nossos olhos nós não conseguimos enxergar, coisas que não penetram no nosso coração e que são reveladas unicamente pelo Espírito de Deus. Isso Deus está falando ao meu respeito e ao seu respeito. Ou seja, afirmando novamente que nós, homens, meros mortais, não sabemos tomar decisões por nós mesmos, não sabemos fazer as coisas por nós mesmos. Precisamos do direcionamento do Espírito Santo. Precisamos da direção do Espírito Santo. E quando nós invertemos essa prioridade, nós começamos a sacrificar coisas na nossa vida. Então nós começamos a atropelar tudo. Nós começamos a fazer coisas que não fazem sentido, que aos nossos olhos parecem que faz sentido. Mas não. Quando a gente coloca diante de Deus, Deus fala assim, você está indo totalmente ao contrário, você está indo totalmente fora daquilo que eu tinha te direcionado. Como o Glauco pregou aqui, a gente olha para José e vai falar assim, mas
cara foi vendido como escravo, o cara estava lá, foi preso, falsamente acusado, e aí era a vontade de Deus. Se fosse aos olhos de José, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho que iriam se curvar, se dobrar diante dele, mas e o processo? Então nós precisamos entender que o Espírito Santo nos conduz ao processo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado e fazia parte daquilo que ele tinha. Amém? Amém? Todo mundo comigo? Glória a Deus. E aí tem um grande erro, né, que muitas vezes nós ouvimos, né, de alguns pregadores, né? Então eu queria que vocês abrissem em Gênesis 3, 8 e 9. Antes de a gente começar a comentar sobre essas falsas afirmações, vamos abrir lá em Gênesis 3, 8 e 9. A palavra de Deus fala assim: ao ouvirem a voz do Senhor que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Aqui nós estamos falando da criação, do início de tudo, no qual Deus cria o homem, no qual Deus cria o universo, no qual Deus faz todas as coisas. E o que dá a entender aqui, que Deus, ele vinha todas as tardes ali para ter relacionamento com o homem. Então Deus, ele vai procurar Adão para ter relacionamento com ele. Ou seja, Deus, ele cria o homem para ter relacionamento com ele. O propósito inicial de Deus era que o homem fosse criado e tivesse um pleno relacionamento com ele. Então, isso é a importância de nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. Isso estava no coração de Deus, criar o homem à imagem e semelhança dele, para que tivesse relacionamento com o Pai. Então, novamente, nos mostrando que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, ter esse relacionamento com Ele. E quando Adão e Eva, eles pecam, eles quebram essa comunhão. E aí a natureza adâmica sempre nos induz a quebrar essa nossa comunhão com Deus, seja pelo pecado, seja pela falta de tempo, seja pelas preocupações. Não, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo para isso. A nossa natureza adâmica, ela inclina para isso. Então, por isso que nós temos que lutar contra isso, e por isso que Deus estabelece na palavra dele que nós precisamos buscar a ele em primeiro lugar, porque a nossa natureza humana, ela não tem vontade de fazer isso. Nós precisamos lutar contra a nossa carne e contra a nossa vontade humana. Por isso que Deus estabelece buscar a ele, o reino dele em primeiro lugar. Porque nós, não, eu vou cuidar da minha família e tá bom. Não, eu vou trabalhar aqui, trazer o sustento e tá ótimo. Por isso que o Senhor estabelece isso como prioridade nas nossas vidas. Amém? Não precisam abrir, né? Mas lá em Atos 6 falam que os apóstolos, para servir a igreja ali, em pequenas coisas, as mesas, eles falam que eles escolhem entre eles 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para muitos, um serviço simples de servir a mesa, mas o que os apóstolos, eles tomam como prioridade ali naquele momento? Selecionar homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, homens que entenderam que precisavam buscar a Deus em primeiro lugar, para depois começar a fazer outra coisa. Amém? E quando nós falamos de buscar o reino de Deus,
O reino de Deus, ele trabalha para a vontade de Deus. Amém? O reino de Deus, ele trabalha para que a vontade de Deus seja concretizada. E uma das vontades de Deus que nós lemos aqui, que nós vemos aqui, está lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Olha só o que fala da vontade de Deus aqui. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Olha só, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui nós lemos uma das vontades de Deus, que é o que Deus tocou no meu coração para trazer para vocês. Deseja que todos os homens sejam salvos. Isso queima dentro do coração de Deus. Então, se a Bíblia fala que eu devo buscar primeiro o reino de Deus, o reino de Deus, ele estabelece a vontade de Deus. O reino de Deus cumpre a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui é que todos sejam salvos. E como que nós vemos essa vontade de Deus se cumprindo aqui na terra? Através da igreja estabelecida. Através da igreja que é o corpo de Cristo. Se eu estou buscando a Deus, eu estou envolvido com o corpo dele. Não tem como eu buscar a Deus em primeiro lugar sozinho. Eu preciso me envolver com o corpo de Cristo, com a igreja dele que está estabelecida aqui na terra. Então muitas pessoas dizem, não, você pode buscar a Deus na sua casa, sozinho, não precisa frequentar uma igreja. Meu querido, você está fora do corpo de Cristo. Como que eu vou saber o meu propósito dentro do corpo de Cristo se eu não conheço o propósito do meu irmão? Porque o meu irmão pode ser a mão e eu posso ser o braço. Cada um tem a sua função. E para eu descobrir a minha, eu tenho que estar envolvido com o corpo de Cristo. Eu preciso estar envolvido com a obra dele. E o corpo de Cristo vai trabalhar para que o reino de Deus seja estabelecido. E o reino de Deus vai trabalhar para que os homens sejam salvos, cheguem no pleno conhecimento da verdade de Cristo, do sacrifício, da graça, do favor imerecido, da justificação, como nós oramos aqui. Justificados por Cristo. Olha só lá em 1 Coríntios 12, 27, não sou eu falando. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Hebreus 10, 25, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Isso é uma ordem do Senhor para nós. Tire essa mentira que você pode buscar a Deus sozinho. Se você está orando no seu quarto, se você está buscando a Deus verdadeiramente, o próprio Espírito Santo vai te induzir a buscar o corpo de Cristo. É impossível, se você realmente é um homem que busca a Deus, o próprio Espírito Santo vai te induzir a isso. Porque é o que está na palavra dele. Assim como Deus mostra aquilo que nós precisamos melhorar, o Espírito Santo testifica dentro dos nossos corações as coisas que não agradam a ele, da mesma forma ele vai testificar a respeito disso. Porque está na palavra dele. Porque é mandamento, é ordem. Nós precisamos viver isso. Amém? Olha só o que Provérbios 18:1 fala. Abram suas Bíblias lá, Provérbios 18:1. Palavra de Deus. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Não precisam abrir, Mateus 18:20 fala, onde 2 ou 3 em meu nome estiverem ali eu estarei.
Isso nos fala de corpo de Cristo. Isso nos fala o quê? De união com a igreja de Cristo. Quem se isola busca seus próprios interesses. Quem se isola é egoísta porque pensa só em si. No que vai me beneficiar, o que eu vou me beneficiar com isso. Nós não podemos cair nesse erro de nos isolar, sabe? Se você tem vindo aos cultos, à igreja, busque ter relacionamento com as pessoas. Às vezes é difícil fazer uma amizade, às vezes você é uma pessoa mais fechada, mas busque ter relacionamento, isso é de Deus. Isso vai te ajudar a buscar a Deus em primeiro lugar, porque você começa a olhar as pessoas e ver. É claro, você tem que ter uma boa referência, mas você começa a compartilhar aquilo que você tem vivido em Deus, o que Deus tem feito na sua vida, e aí você começa a crescer no Senhor, o corpo de Cristo se edifica, os dons ministeriais, eles são para a edificação da igreja. Então nós precisamos estar junto com as pessoas. Às vezes vai ser difícil iniciar, né? Vai ser chato, às vezes vai ter que ser meio forçado, mas Deus vai preparar pessoas para que você possa atingir esse crescimento espiritual. Amém? Assim como Deus, Ele nos cria para nós termos relacionamento com Ele, vertical, Ele nos cria para ter relacionamento horizontal com as pessoas. O maior mandamento é o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas, seguido de ao próximo como a ti mesmo. Se eu me isolo, como que eu vou amar o próximo? Se eu não estou dentro de uma igreja, se eu não estou dentro de uma sociedade, se eu não estou trabalhando, se eu não tenho uma família, como eu vou amar ao próximo? Eu preciso me relacionar. Não estou falando que isso vai ser perfeito, porque é em meio aos relacionamentos, as frustrações, alguns traumas, que Deus forja o meu e o seu caráter, para nós ficarmos cada vez mais parecidos com Ele. Agora, se eu me isolo, o que eu vou fazer? Como que Deus vai trabalhar? Deus usa as pessoas, até as pessoas ruins, para que nós venhamos a ser forjados e preparados para a boa obra que Ele tem para a minha e para a sua vida. Amém? Partindo agora para o segundo ponto e a nossa segunda prioridade, que é a família. Queria que vocês abrissem lá em 1 Timóteo 3, 2. 1 Timóteo 3, 2. Aqui a palavra de Deus ela está dando instruções a bispo e diácono, mas eu entendo que isso é para toda a igreja, independente, porque nós vemos lá em Atos que eles, para servirem as mesas, né, selecionaram homens cheios do Espírito Santo. Então, olha o que a palavra de Deus fala aqui. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. 4. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 3,12, versículo 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Gente, palavra de Deus. A segunda prioridade na nossa vida é a nossa família. Mas esses 3 pontos que eu vou falar, Deus, família e trabalho, não tem como eu excluir um, eu ter o outro, eu deixar o outro de lado. Os 3 têm que estar juntos. Porque para eu cumprir o primeiro ponto, eu preciso
ter esse ponto aqui bem resolvido. Eu preciso governar bem a minha família para que eu possa também governar, servir, cuidar das coisas da igreja de Deus, da igreja do Senhor. Aí que está o erro. Quando nós começamos a ser extremistas naquilo que nós fazemos, nós começamos a deixar coisas de lado. E isso é um princípio da palavra de Deus. Eu tenho que estar com a minha família bem resolvida, os meus filhos têm que me respeitar, a minha esposa tem que me respeitar, não porque eu sou grosso, porque eu imponho autoridade, mas porque eu busco a Deus, porque eu trago o Senhor para o meu relacionamento, porque eu me encho do caráter de Cristo, e isso faz com que eu esteja apto para servir a igreja de Deus. Agora, se eu não tenho isso bem resolvido dentro da minha casa, a palavra de Deus orienta. Eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso antes de começar a servir o corpo de Cristo. Mas para isso, eu preciso buscar a Deus, para que Ele venha transformar o meu caráter. Então, uma coisa está ligada à outra. Novamente, Deus nos instrui em primeiro lugar a buscá-lo, porque senão nós achamos que a nossa sabedoria, nós conseguimos resolver tudo. Então tudo vai remeter ao Senhor novamente. Tudo que nós precisamos aqui vai direcionar novamente ao Senhor, porque nós precisamos buscar nele. Ele vai nos capacitar a ser um bom marido, a ser uma boa esposa, a ser um bom filho, a ter um lar segundo o coração de Deus, uma família salva. E quando nós estamos falando de família, um dos maiores propósitos meu e seu é que a nossa família seja ganha para Jesus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Muitas vezes deixamos de lado a nossa família e queremos fazer outras coisas, seja para a igreja, seja para o trabalho, mas nós precisamos organizar a nossa casa, amém? Nós precisamos ser bons governantes do nosso lar. Nós precisamos dessa graça, trazer Jesus ao nosso lar. A Bíblia, quando menciona o primeiro milagre de Jesus, mostra que ele fez um milagre no casamento. E ele fez um milagre que não envergonharia o casal, porque estava acabando o vinho, ele transforma a água em vinho. Isso simboliza que Jesus trouxe alegria àquele ambiente, que Jesus não deixou aquele casamento falir, porque seria uma vergonha para os noivos. Mas por quê? Porque ele estava no casamento, ele estava presente, ele foi convidado. E será que eu e você tem convidado Jesus para o nosso lar? O Espírito Santo para nos direcionar naquilo que nós precisamos fazer? Hein? Agora, se nós não temos dado um bom testemunho dentro da nossa casa, como nós vamos querer cuidar das coisas do Senhor? Sabe, nada mais apto, nada mais fácil de se dizer que o pastor Arthur quer saber aqui se um homem, se uma mulher, se um jovem realmente é de Deus. Pergunte para a mãe, pergunte para o esposo, pergunte para o marido. Por quê? Porque é o lugar onde tem mais convivência, onde ela está ali, onde as dificuldades vêm, e aí a gente pode ver, será que aquele homem é um homem de Deus mesmo? Como ele se porta diante dessas dificuldades? Como ele se porta diante dessa situação? Será que ele está apto para a obra do Senhor? Ele está governando bem a casa dele? Nada melhor do que o nosso cônjuge para falar isso. Nada melhor que os filhos. Às vezes pais são envergonhados porque o filho é sincero, e aí está no meio daquela roda lá, e aí acontece uma situação, não, mas o meu pai já fez isso também, e envergonha o pai. Por quê? Porque o pai não está dando bom testemunho dentro do lar. Então, nós sabemos se realmente nós somos homens, mulheres de Deus, jovens, segundo o coração de Deus, se quem está no nosso lar fala assim, realmente, esse é um homem de Deus. Eu passei com ele
muitas dificuldades, muitas situações, e em todo momento ele creu, ele não duvidou, ele continuou buscando a Deus, ele não se desesperou, porque ele sabia que tem o Salvador, ele sabia que tem aquele que provê, que faz todas as coisas. Amém? Então é esse testemunho que nós temos que dar dentro do nosso lar. Nós precisamos ser Jesus dentro do nosso lar. O nosso lar tem que ser as pessoas mais queridas para nós. É do nosso lar que vai sair o nosso legado. E o que você tem deixado aqui? O que você tem feito nesse ambiente? Muitos têm um sucesso profissional, uma carreira inspiradora, mas o lar destruído. Muitos têm um sucesso ministerial, mas você olha para o lar, um lar abandonado. Por quê? Porque não cumpriu aquilo que estava na palavra de Deus, porque não se atentou, porque foi extremo demais naquilo e não se atentou às ordenanças do Senhor. O nosso Deus é um Deus organizado, o nosso Deus é um Deus sábio, o nosso Deus sabe de todas as coisas. Se Ele deixou na palavra dEle, é porque nós precisamos cumprir, é porque nós precisamos fazer. Amém? Terceiro ponto e terceira prioridade, que é o nosso trabalho. 2 Tessalonicenses 3:10. Segunda Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. Amém? Palavra de Deus nos falando: aquele que não trabalha, que não coma. Nós precisamos trabalhar, irmãos, amém? Nós precisamos ralar. Nós precisamos do direcionamento de Deus nessa área da nossa vida também. E quando nós falamos de trabalho, isso envolve a minha e a sua profissão. Cada um aqui tem uma profissão. Cada um aqui trabalha de uma forma, traz o sustento para casa de uma forma, seja um assalariado, seja um empresário, seja o que for. Nós precisamos trabalhar. Deus não chama quem está parado. Porque quem está parado, a Bíblia fala que está cuidando da vida alheia, que Deus dará, que não está fazendo nada. Deus chama quem está trabalhando, amém? Quem está com a mão na massa. Então nós precisamos disso. Nós precisamos trabalhar. Igual eu mencionei para vocês, são 3 coisas que tem que estar dentro das nossas vidas. Não tem como eu deixar Deus de lado, não tem como eu deixar a família de lado e não tem como eu deixar o trabalho de lado. Nós precisamos dessas 3 coisas. Entender as prioridades e que a prioridade vai linkar com as outras coisas e a prioridade vai me direcionar para aquilo que realmente eu tenho que fazer. Tem momentos, irmão, que você vai ter que trabalhar mais. Isso é fato. Tem momentos que não. Mas nós temos que entender, será que eu estou realmente sendo direcionado por Deus? Será que realmente eu não estou deixando Ele de lado? Será que realmente eu não estou afetando a minha família? Nós precisamos refletir nisso. Lá em Colossenses 3:23, não precisam abrir, mas a Bíblia fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O nosso trabalho, a forma com que eu trabalho, com que você trabalha, tem que ser como se você estivesse trabalhando para Deus. Será que eu tenho sido honesto nos meus negócios? Será que eu tenho sido verdadeiro? Será que eu tenho dado realmente o meu melhor no que eu tenho feito? O nosso trabalho tem que ser para Deus. A forma como que eu me porto dentro da empresa,
a forma com que eu me porto com os meus clientes, a forma com que eu faço acontecer, tem que honrar o nome do Senhor. Eu estou cumprindo o propósito de Deus dentro do meu trabalho, quando eu me pareço com Jesus naquilo que eu faço, nas atitudes que eu tenho, na forma como eu falo com as pessoas que estão à minha volta. O nosso trabalho secular, ele tem que ser para a glória de Deus. Ele tem que ser para a glória de Deus. Existem casos de pessoas que trabalham ministerialmente para o Senhor, integral. Tem que ser para a glória de Deus também, tudo. Tudo quanto nós fazemos é para a glória de Deus. E olha só o que fala lá em Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu e você, nós precisamos brilhar no nosso trabalho. Nós temos que ser irrepreensíveis. E quando eu falo em brilhar no nosso trabalho, eu estou falando, você deve ser o melhor funcionário. Você deve ser o melhor empresário. Você deve ser o melhor de você, na onde você estiver. Para isso você tem que se especializar. Para isso você tem que sair da tua zona de conforto, estudar, fazer cursos, buscar o conhecimento para que você possa entregar o melhor no seu trabalho. Nós não somos contra isso. E, meus queridos, é possível fazer tudo isso que eu estou falando quando nós estamos debaixo da direção de Deus. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Organiza. Seja um bom administrador, como o Glauco falou, que você vai conseguir fazer isso sim. O Espírito Santo nos capacita, porque naturalmente a gente é ruim mesmo, a gente é desorganizado, a gente não consegue fazer, mas o Espírito Santo nos capacita. E se você buscar de todo o seu coração, se você sair da sua zona de conforto, Deus vai arrumar recursos, Deus vai abrir as portas e Deus vai fazer. E você vai conseguir ser o melhor profissional, e você vai conseguir ser muito bem falado por todos que trabalham com você. Porque você vai ser essa luz que brilha, como nós acabamos de ler. Você vai ser essa luz, e aí as pessoas vão olhar para você, não porque você é bom, não. As pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida. As pessoas vão ver, nossa, olha onde aquela pessoa está chegando. Mas não, ela é um servo de Deus, ela busca o Senhor, ela coloca as prioridades da forma certa, ela é um bom administrador, ela ouve a voz do Senhor para tomar as decisões. Você acha que Deus, que o Espírito Santo vai nos conduzir para um caminho errado? Nunca. O Espírito Santo vai nos conduzir para o caminho certo, no momento certo, na hora certa. E nós temos isso disponível. Nós temos isso disponível, nós podemos tomar as decisões certas. Nós só não fazemos se nós não queremos. Ele pode nos conduzir sempre para o lugar certo. Basta eu deixar a minha preguiça, a minha zona de conforto e buscar ao Senhor de todo o coração, estabelecer as prioridades que tem na palavra dele, ser equilibrado, que o Senhor vai te direcionar. E a sua vida será um sucesso, não porque você é bom, mas para a glória dele. Porque Deus quer ter filhos que tenham sucesso aqui na terra. Porque vão refletir a glória de Deus. Vão refletir quem Deus é. A grandeza do Senhor pode ser revelada na forma que eu trabalho, no cargo que eu estou ocupando. O Senhor quer nos usar, amém? O Senhor quer que a nossa família seja abençoada. Nós precisamos entender a vontade de Deus. E já finalizando,
A palavra de Deus fala lá em Provérbios 14, 23. Abram lá. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Nós precisamos deixar os argumentos de lado e começar a botar a mão na massa. Nós precisamos deixar as teorias de lado e começar a botar a mão na massa. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que a fé sem obras, ela é morta. Através das minhas obras, as pessoas enxergam a minha fé. Então nós precisamos parar de só ouvir. Nós precisamos parar de, não, essa semana vai ser diferente. Amém, você está declarando, você vai colher o fruto daquilo que você está falando. Mas o fruto, ele está relacionado também com as minhas atitudes. Então nós precisamos sair do falar, do ouvir, só do escutar. Nós começamos a agir. Aí o Espírito Santo age em nosso favor. Nós fazemos o natural e Deus vem com o sobrenatural. Nós fazemos aquilo que é ao nosso respeito, a nossa ordenância que Deus deixa para nós e Ele faz o sobrenatural. Amém? Nós precisamos disso. Queria que vocês colocassem já de pé. Ainda não finalizei a palavra. O Espírito Santo quer tratar essas 3 áreas da nossa vida, amém? Ele quer tocar na minha, na sua vida, Ele quer nos direcionar, Ele quer que nós tenhamos sucesso, porque quando nós sabemos administrar, quando nós sabemos colocar as prioridades no lugar certo, Ele vai agir em nosso favor, Ele vai colaborar conosco, para que a vontade dEle seja cumprida. E nós temos que ter, irmão, sempre em mente essas instruções da palavra de Deus para nós. Sabe, eu não posso só ficar buscando a Deus, trancado no meu quarto e deixar as outras coisas de lado. Eu não posso só pensar na minha família e achar que as outras coisas não interessam. Eu não posso só me matar de trabalhar para querer trazer algo bom para minha família, sendo que eu estou perdendo a minha família nesse período. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Nós precisamos do direcionamento de Deus. Então, se você entende que você precisa hoje disso, para que o propósito de Deus venha a ser cumprido na sua vida, para que você tenha sucesso nessas áreas da sua vida, queria que você fechasse os seus olhos agora, que você começasse a meditar nisso. Deus, será que eu tenho te buscado verdadeiramente? Deus, será que eu tenho colocado o Senhor em primeiro lugar na minha vida? Será que eu tenho me envolvido com a tua igreja? Será que eu estou disposto a fazer parte realmente do teu corpo? Deus, será que a minha família muitas vezes ficou de lado, porque eu não governei bem a minha casa? Será que os meus filhos sentiram essa falta, porque eu não tive sabedoria, eu não tive discernimento? O Espírito Santo está testificando agora no seu coração, deixa Ele falar os momentos. Senhor, será que eu estou sacrificando aquilo que é mais importante, a tua presença, para que eu possa crescer no trabalho somente para o meu ego? Muitas vezes eu pensava que era para que a minha família esteja bem, mas eu só estou alimentando o meu ego. O Espírito Santo está falando aos corações nessa manhã. O Espírito Santo sonda o meu e o teu coração, a minha intenção, a sua intenção. Deixe Ele trabalhar e ore você agora e se arrependa diante dEle se essas prioridades estavam fora de ordem, se você deixou algo de lado. O Espírito Santo quer falar ao seu coração, em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui,
Feche os seus olhos, fale com o Senhor nesse momento. Você é o único que pode se posicionar. Eu não posso fazer isso por você. Você deve se posicionar. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Amém, Espírito Santo. Nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor já nos deu as instruções. Nós já sabemos o que nós precisamos fazer, Pai. Por isso eu peço que os nossos corações venham estar arrependidos diante do Senhor. Que nós possamos, Senhor, buscar o teu reino em primeiro lugar. Que nós possamos tomar todas as decisões pautadas no direcionamento do Senhor. Que cada um aqui possa governar bem a sua casa, Pai. Que as famílias, Pai, venham ser transformadas, porque há Jesus dentro daquele lar, porque há alguém com caráter transformado, que é alguém que cumpre o papel que lhe é dado dentro daquele lar. Espírito Santo, eu oro pelo sucesso profissional na vida de cada um aqui dos irmãos, Pai. Que o Senhor venha abençoar aqueles que precisam de provisão, porque a tua palavra diz que nós não precisamos nos preocupar com isso quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Por isso, Senhor, eu declaro, cumpra a tua palavra, porque tu és um Deus fiel. Nós declaramos isso essa manhã. Então o Senhor é um Deus fiel para abrir as portas. O Senhor é um Deus fiel para trazer algo melhor para essa casa. Senhor, que nós não venhamos a atropelar as coisas, mas que nós venhamos a ordenar conforme aquilo que o Senhor tem nos direcionado na tua palavra. Eu oro, Senhor, que o Senhor venha transformar a cada um que está aqui nessa manhã. Venha transformar as nossas vidas, porque nós sabemos quão falho nós somos. Muitas vezes nós não temos nada para te entregar, nada de valor, mas o Senhor persiste em nos amar. O Senhor persiste em dar o melhor do Senhor para as nossas vidas. Alinha os nossos corações com a tua vontade, Pai, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Amém? Face a face.